Olá, gente, amigos e irmãos em Cristo Jesus, irmãos na fé, dentro da mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor e sendo guiado pela mesma doutrina. Os irmãos em Cristo Jesus. Quero convidar vocês a observar agora essa análise que eu vou fazer em relação do pregar a verdade. Hoje, se pregar a verdade, é muito difícil. Se você se disponibilizar a pregar a verdade, você não vai agradar a multidão. Isso é um constrangimento, porque você vai ser rejeitado pela multidão. Você vai ser contrariado pela multidão a ponto de você pensar que o errado é você, que está pregando o certo. E o certo são eles que estão vivendo o errado. Já observou isso, não? É isso que eu faço. Convido vocês a observações. Pregar a verdade hoje, expor a verdade hoje, é um desafio, porque o mundo vive a mentira. E quando eu falo mundo, eu falo de religião evangélica, o povo que vive dentro de igreja evangélica, igreja católica, espiritismo, o povo que não vive dentro de igreja, o povo que não é crente, que não é religioso. Eu falo do mundo no geral, aqueles que estão fora da verdade. O mundo são aqueles que não estão em Cristo. Porque alguém faz diferença, né, entre uma vida religiosa evangélica e o mundo. Porque alguém diz assim, não, eu não sou do mundo, sou na igreja, sou da igreja. Como se tivesse dentro de uma igreja, fosse estar em Deus. O mundo é todos aqueles que estão vivendo fora da verdade, que é Cristo, a palavra de Cristo. Não é quem está dentro de igreja que não está no mundo. Todos são do mundo. Para você sair do curso desse mundo, que é dominado e guiado por Satanás, você tem que estar na verdade, se converter à verdade, crer na verdade e passar a andar pela verdade. Cristo, a palavra, a doutrina, o evangelho de Cristo. E hoje está muito difícil para aqueles que querem não só viver na verdade, mas que temos o compromisso de pregar a verdade. E pregar a verdade é incomodar o mundo. Jesus disse, eles se aborrecem comigo, porque eu testifico que as suas obras são mais. João 7:7. Jesus vai dizer isso. Que todos se aborreciam com ele. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Por quê? Porque Jesus é a luz. Por quê? Porque ele mostrava o entendimento errado do povo, a direção do povo errada, o conceito errado que o povo tinha em relação a Deus. Jesus, com a pregação dele, condenou e reprovou todo o conceito de vida religiosa que o povo vivia na época, entendendo que era uma vida com Deus. Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo que tudo aquilo que o povo vivia não levava eles a Deus. A pregação de Jesus incomodava tanto os religiosos, principalmente, como todos aqueles que estavam perdidos pensando que eram salvos. Os mais incomodados com a pregação do Evangelho de Cristo são os religiosos. Não querem ouvir, querem estar na sua religião conformada. E ninguém pode protestar, ninguém pode questionar, porque senão dizem logo que está criticando, está falando das igrejas, está criticando o povo. Não é isso hoje que se diz quando a gente prega a verdade? Eu mesmo tenho sido muito questionado pelas pessoas religiosas, principalmente das religiões evangélicas, onde me questionam dizendo, irmão Wellington,
O Senhor está criticando as igrejas. O Senhor critica os irmãos. O Senhor fala mal da fé do povo. Porque o Senhor não vai pregar o evangelho. Ó. Teve um cidadão que colocou nos comentários de uma postagem que eu fiz, dizendo que eu deveria pregar o evangelho no lugar de estar criticando as igrejas, o povo. E o que eu estou fazendo? Isso aqui é o quê? O que é pregar o evangelho para esse indivíduo? Para essa pessoa que me questionou? Ela não sabe nem o que é evangelho. E mandando eu pregar o evangelho. O que é pregar o evangelho para esse povo? É sair pela rua convidando o povo para ir para a igreja? Para Deus mudar a vida deles? É convidar o povo a viver uma formalidade de vida religiosa dentro da igreja? O que é pregar o evangelho para esse povo? E a pergunta que eu faço a esses é: o que é o evangelho para você? Você tem que conhecer o que é o evangelho. É isso que eu faço. O evangelho é uma informação, meu irmão, que vai desconstruir todo o conceito, toda a estrutura de vida de Deus que o povo vive aí dentro das religiões. E quando eu começo a mostrar isso, eu incomodo, principalmente os religiosos evangélicos. Porque o evangelho não é uma religião evangélica. O evangelho não é uma vida de igreja evangélica. O evangelho é a verdade de Deus. É a informação que ilumina o entendimento entenebrecido do homem, por onde Satanás tem cegado o entendimento do povo da verdade de Deus. E essa verdade você só conhece pelo evangelho, que é Cristo. Pregar a verdade hoje é um desafio, principalmente para esse povo religioso dentro de igreja. Eles dizem logo, é um revoltado. Eles não aceitam a verdade. Eles não param para analisar. Eles estão dispostos a defender suas vidas religiosas, seus dogmas, suas crenças, sua formalidade religiosa. Eles não param para analisar o evangelho que eles deveriam entender o que é e viver. Eles estão preocupados com as suas vidas evangélicas, com as suas vidas religiosas, dentro de igrejas evangélicas. Eles não estão preocupados em conhecer, entender o que é o evangelho e seguir. Não uma vida dentro de igreja, mas seguir uma vida com Deus na direção, na instrução do evangelho, no sentido do evangelho. Eles têm vivido contrário. Tanto os adeptos das religiões evangélicas, como os adeptos de qualquer religião, de qualquer conceito, de qualquer filosofia, de qualquer ideia de Deus, porque a verdade de Deus se conhece no evangelho, pelo evangelho que é Cristo. E quando a gente prega essa verdade, é muita crítica, viu, irmão? Dentro do próprio meio do povo que diz que é de Deus. E aí, se você não tiver firmado, convicto, dentro de um propósito e se manter na palavra, você vai se deixar levar, se constranger, porque você quer agradar a multidão, você quer estar no meio da multidão, você quer participar das solenidades, você não está disposto a ser excluído do meio da congregação, dentro do sistema religioso, onde você entende que a sua vida com Deus é ali dentro daquele local. O que você quer é cumprir a formalidade no local. É viver bem com a comunidade, a irmandade dentro do local, dentro da instituição. O que eu quero é viver bem em Cristo. O que eu quero é estar bem com a irmandade da fé, que está firmada na doutrina, que está sendo guiada pelo Espírito Santo na verdade, pela verdade que é Cristo, a doutrina de Cristo. Eu não estou preocupado em manter uma formalidade de estar dentro de irmandade de igreja. A irmandade que eu quero estar, a comunhão que eu quero ter com os irmãos é na doutrina, é na verdade, é no único alicerce da fé, que é a palavra, que é Cristo. Não estou preocupado em manter A preocupação não é estar dentro de um grupo, dentro de um local, de uma igreja, um lugar onde dizem que ali eu tenho que estar, porque ali é onde minha vida é centralizada em Deus. Não, a minha preocupação é estar em Cristo, na doutrina de Cristo. E quem não estiver na doutrina de Cristo, não comunico,
não compactuo, não tenho comunhão, porque a minha comunhão de fé não é com quem é de uma instituição, é com quem está em Cristo e na doutrina de Cristo. Vai pregar a verdade aí para as pessoas que estão no mundo? Eles vão dizer logo, não critique a vida de ninguém, ame as pessoas. Por quê? Porque esse é um argumento que o diabo usa para impedir você de pregar, de denunciar, de protestar, de reprovar o comportamento, a direção, a vida, as práticas da humanidade, o entendimento. Dentro das igrejas hoje está mesmo assim. Vai pregar a verdade? Eles dizem logo, não, irmão, você está criticando, olhe, não fale da igreja, não fale dos irmãos, você está falando do pastor. O cara pregando a verdade, o cara convidando o povo para analisar os fatos e os acontecimentos. A gente chega para as pessoas mostrando a palavra, elas dizem, não, você está criticando a igreja, você está criticando o pastor, você está criticando os irmãos. Você está revoltado com a igreja. Por quê? Eles não estão dispostos a olhar a palavra. A luz incomoda eles. Eles estão preocupados em defender sua vida religiosa, suas crenças, seus dogmas, seus credos, sua vida de usos e costumes dentro de igreja. Eles não estão olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhar para Jesus é estar guiado por ele na palavra. Não, eu creio em Jesus, guiado dentro de igreja. Não, eu estou vivendo para Cristo, fazendo a obra de Cristo. Eu estou servindo a Cristo, servindo a dentro de igreja. Servir a Cristo é estar na palavra. Servir a Cristo é se conduzir na palavra. Servir a Cristo é defender os princípios da palavra. Servir a Cristo é jurar fidelidade à doutrina da palavra. Não é doutrina de igreja nem a igreja. Quando a gente começa a pregar a verdade, o povo se incomoda. A maior dificuldade dos profetas verdadeiros que Deus tem usado e levantado na terra é dentro do meio do povo de Deus, chamado igreja. Esse povo não estão dispostos a ouvir a palavra, porque estão acomodados nas suas solenidades, nos seus ajuntamentos, na sua formalidade religiosa, na sua vida satisfatória, dentro do cumprimento das obrigações religiosas. Eles estão conformados com isso, não querem ser corrigidos com a verdade. Porém, analisa isso aí, tá difícil de pregar a verdade. Chamam logo você de crítico. Está criticando os outros, está desfazendo dos outros. Mas esse é o meu compromisso e vou levar até o fim. Pregar a verdade é o compromisso que eu recebi. Primeiro, viver na verdade e pregar a verdade a todos. Amém?